Vamos dar início ao nossa palestra, né? Antes de mais nada, a gente agradecendo a presença de todos, muito mais ainda ao nosso Supremo Arquiteto do Universo, por estarmos aqui na noite de hoje, né, com saúde, e rogando para que nos proporcione a sabedoria necessária para captar esses conhecimentos que serão transmitidos. Solicitando que os irmãos, por gentileza, silenciem seus microfones, eu vou fazer a leitura rápida aqui do currículo do nosso palestrante. Tá bom, meu irmão? Nosso irmão Eleutério Nicolau da Conceição é licenciado em Física e mestre em Física Químico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor em colégios por 9 anos e na universidade por 27 anos, Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. É membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Na vida maçônica, ele foi iniciado em 1984, na augusta e respeitável loja simbólica Alferes Tiradentes, número 20, da Grande Loja de Santa Catarina. Venerável mestre entre os anos de 1990 e 1991, foi presidente da Loja de Perfeição Luz e Meditação e do capítulo Rosa Cruz Acelino Assoni Cardoso. Foi grande orador, grande instrutor litúrgico e grande primeiro vigilante. Investido no grau 33 em 1995, foi presidente da Academia Catarinense Maçônica de Letras entre 2007 e 2009. Das obras maçônicas sobressaem Maçonaria, Raízes Históricas e Filosóficas, Maçonaria na História e no Mundo, O Grau de Aprendiz e Seus Mistérios, Dueto sobre Sabedoria, Força e Beleza, Arte Real, Reflexões Históricas e Filosóficas, vários artigos publicados na imprensa maçônica e muitas lives que participou. Meu irmão Eleutério, por gentileza, tenha a bondade. Muito obrigado, venerável mestre. Venerável mestre, autoridades maçônicas presentes, caríssimos irmãos, uma satisfação estar na presença de todos, trazendo hoje um tema para reflexão. Ao mesmo tempo que é um tema para reflexão, é um desafio também. Desafio, vamos ver. Então, eu vou iniciar apresentando minha tela. Então, está bem. A glória do grande arquiteto do universo. Vamos falar hoje sobre maçonaria em novos tempos. Os tópicos que nós vamos abordar são os seguintes. Temos uma introdução, o que é maçonaria, o que fazer, projeto de anos e a conclusão. Esses, em termos gerais, são os tópicos que nós vamos desenvolver aqui. Como introdução, existe uma pergunta, um questionamento que há muito tempo vem sendo feito. Desde que nós terminamos o século XX e iniciamos o século XXI, essa pergunta tem estado presente. E mais ainda, depois da pandemia. Para onde vai a maçonaria? E nós temos tido contato com várias possíveis respostas. Segundo o comportamento e o modo de pensar de alguns irmãos, se torna uma seita místico-esotérica. Segundo outros, um clube de serviço. Segundo alguns irmãos que apresentam estatísticas mundiais, o tempo que transcorre parece que vai entrar em uma lenta extinção. Um número muito pequeno não se atreve a propor, mas torce para que cresça, mantendo características tradicionais. Acontece que todas essas proposições, essas respostas, são vistas de um ponto de vista muito particular, de alguém que está no camarote,
observando a peça de se desenrolar no palco. Meus irmãos, eu posso assegurar aos irmãos, se nós mantivermos essa postura, continuarmos nessa postura de meros espectadores, aqueles nossos irmãos apóstolos do Apocalipse terão razão. E talvez até não seja entrar em lenta extinção, não. Talvez seja em rápida. E a maçonaria está envelhecendo e se renova muito pouco. Quando se faz essa pergunta, parece que se espera que venha uma mão mística se materializar no meio maçônico para atuar em nome dos maçons. Mas eu tenho a resposta exata para essa pergunta. A resposta exata é essa aqui. A maçonaria irá para onde nós, maçons, a levarmos com nossas ações ou omissões. Aqueles de nós que permanecemos inertes estaremos sim influenciando pela omissão. Pensem nisso. É aquela história. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se todos ficarem pensando que alguém tem que fazer alguma coisa, quem vai fazer alguma coisa? A questão é que nós não somos espectadores. Nós podemos sim interferir nas circunstâncias que nos cercam. Obviamente, nós não dominamos as circunstâncias, nós não somos os senhores das circunstâncias. Estamos vivendo uma de exemplo que caiu sobre nós, né? Mas nós não somos meros espectadores. Nós podemos aproveitar a sequência dos acontecimentos, podemos aproveitar, usar aquilo que existe, assim como o navegador, ele é incapaz de produzir vento, né? Ele é incapaz de escolher a direção da qual o vento sopra, mas ele é sim capaz de virar a sua vela e aproveitar o impulso do vento, às vezes até navegando contra o vento. Então nós podemos sim vencer as circunstâncias. Mas tem outro aspecto que é importante também. Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Ou seja, a pergunta é importantíssima. O que nós, maçons, queremos da maçonaria e para a maçonaria? Já pensaram nisso? É preciso ter clareza sobre esse ponto. Senão, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Então é necessário que nós, com urgência, deixemos aquela postura de que alguém tem que fazer alguma coisa pela maçonaria e começar a nos apresentar para o trabalho, como sendo eu aquele disposto a fazer alguma coisa. Esse arrazoado que eu estou apresentando aqui, que eu vou apresentar para os irmãos, refere-se a esse momento de volta às atividades presenciais. Volta às reuniões em loja, que estão começando a acontecer em vários orientes. Então nós temos que passar da posição de observadores curiosos, confortavelmente sentados no camarote, e pular no palco, aprender a peça e começar a atuar. É isso que precisamos. Mudar de observadores curiosos para participantes ativos. É a única maneira de evitar que os profetas do Apocalipse tenham razão. E a maçonaria, como alguns até propõem, olhando estatísticas, que não passa do ano 2050. Então, depende muito do que nós fizermos. Sair da posição de só ficar implorando e desejando que alguém faça alguma coisa, mas se dispor a fazer essa alguma coisa necessária. Primeiro ponto é conhecer a situação real. Nós precisamos conhecer a fundo a situação em que nós estamos, verificar as coisas que não estão de acordo, que não estão produzindo um efeito positivo,
definir com clareza o alvo, qual é a situação ideal que nós queremos chegar, e começar a providenciar os meios e métodos para sair da situação real desagradável e chegar numa situação ideal desejável. E, para começo de conversa, nós já começamos com um certo problema. Conhecer a situação real. Vejam o seguinte. Uma pesquisa da Confederação Maçônica Interamericana, realizada há cerca de uns 4 anos, no Brasil, revelou as intenções, a opinião dos maçons brasileiros sobre a maçonaria, suas aspirações, o que entendem que está precisando ser remodelado, o que entendem que pode ser aperfeiçoado, e uma série de dados com muitos gráficos ilustrativos. Eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, já tomou conhecimento desse documento. Mas existe uma conclusão, um dado final, que para mim foi estarrecedor e que não obteve maiores comentários. Esse dado foi o seguinte: menos de 5% dos maçons brasileiros sabem o que é maçonaria. A pesquisa comparou as respostas obtidas com aquelas respostas mais comuns internacionalmente, com os conceitos mais divulgados internacionalmente. E menos de 5% das respostas dos brasileiros, das amostras, né? Claro, toda pesquisa por amostragem. Então, veja, não é estarrecedor isso aqui? Menos 5% dos maçons brasileiros sabem o que é maçonaria? Se essa é a situação real, nós estamos mal, né? Então, eu me atrevo a propor uma equação. Essa é a equação. Primeira afirmação, uma equação lógica. Menos de 5% dos maçons brasileiros sabem o que é maçonaria. Vamos partir do princípio que isso é verdade. Outra verdade. No Brasil, predominam as interpretações místico-religiosas de maçonaria. Isso é verdade? Com certeza. Eu ouvi a resposta dos irmãos aí, né? Sim, isso é verdade. Agora, juntem as duas afirmações e tirem a conclusão. Eu sei. Grande número dos irmãos não gostam dessa conclusão, né? A conclusão é: as interpretações místico-religiosas não traduzem corretamente o que é maçonaria. É a conclusão que se impõe das duas verificações. Vamos ver mais alguma coisa. Então, o que é a maçonaria? Será uma versão moderna de antigas escolas de mistério, como querem vários autores e irmãos nossos? Confesso aos irmãos, quando eu fui iniciado, eu também pensava assim. E pelos primeiros discursos ouvidos em loja, até de autoridades maçônicas, em eventos, eu vinha confirmada essa ideia. Mas com o tempo, levou um tempo, eu comecei a prestar atenção, a reler os rituais, as instruções, e com o tempo vi outras ideias de outros raros autores e acabei aprendendo uma pequena frase, mas que tem aplicação numa infinidade de circunstâncias. Essa pequena frase diz: não é bem assim. Na verdade, com relação a esse tópico, não é nada assim. A maçonaria não tem nada em comum com as antigas escolas de mistério, a não ser o fato de que aquelas admitiam novos membros por uma cerimônia ritualizada, e nós também admitimos novos membros por uma cerimônia ritualizada. Mas a nossa cerimônia ritualizada nada tem em comum em seus procedimentos e em seus objetivos com aquelas das escolas de mistério. Será, então, um caminho para encontrar o grande arquiteto do universo? Como outros irmãos nossos místicos sonham ou imaginam? Bem, todos os documentos maçônicos
Na maioria das constituições das obediências maçônicas hoje existentes, é dito com todas as letras, é declarado: maçonaria não é religião. Quando se diz que maçonaria não é religião, não se quer dizer simplesmente que ela não é uma religião institucionalizada, com uma casta sacerdotal e etc. e tal. É mais do que isso. Quer-se dizer que a maçonaria não possui procedimentos ou cerimônias ou métodos ou instruções que tenham o objetivo de promover ou facilitar o contato do humano com o divino. Isso caracteriza a religião. E maçonaria não é religião. Então não tem esses dois aspectos. Bem, existe um sonho maçônico, e existe outra coisa que eu chamo de ufanismo maçônico. É aquela tendência que muitos maçons têm de olhar o passado e atribuir à ação maçônica tudo de bom que aconteceu na história. Em alguns aspectos tem razão. Maçons participaram de uma série de eventos. Mas maçons são encontrados em campos opostos de ação ao longo da história. Então, o sonho maçônico é que esses que olham a história desse ponto de vista do ufanismo maçônico ficam sonhando em ter hoje aquilo que ele parece encontrar no passado. Ah, aquela maçonaria poderosa. Então, sonham em participar de grandes realizações, de salvar o Brasil, de uma maçonaria capaz de chamar a atenção aqueles políticos corruptos que escapam da justiça comum. A maçonaria iria lá e puniria, a exemplo da Santa Verne alemã medieval. E gostariam que isso acontecesse. E não se dão conta do que seria uma coisa dessa. Seria uma tremenda e poderosíssima máfia. Quem poderia garantir a idoneidade de uma instituição que tivesse tal poder? Onde nós iríamos encontrar os maçons perfeitos para dirigir essa instituição desse tipo? Meus irmãos, se, como diz o ditado, né, o poder corrompe, imagine a quantidade de corrupção possível numa instituição com tal poder. Felizmente, a maçonaria não é assim e nunca foi. Em alguns locais, em alguns momentos, maçons tiveram poder de mando. Né? Mas é outra história. Como é que nós vamos saber, então, o que é a maçonaria? Vamos examinar a concepção dos seus fundadores. Nós temos sim. Onde é que surgiu a maçonaria? A maçonaria surgiu nas Ilhas Britânicas. Ah, eu sei. Em toda a Europa havia a arte de construir, as firmas de construção, as guildas, as corporações, mas isso é outra história. A mutação que gerou a nossa instituição ocorreu nas Ilhas Britânicas. E de lá saiu de novo para toda a Europa continental. Existe um livro muito bom, se os irmãos quiserem ler, de José Antônio Ferreira Benimelli, Maçonaria e os Documentos Secretos do Vaticano, que ele comenta, apresentando documentos, a reação dos países europeus pela chegada dessa nova instituição vinda da Inglaterra. Então, procurar a concepção dos fundadores. Por exemplo, leiam lá na Constituição de Anderson. A Constituição de Anderson tem uma parte fantasiosa inicial, que é a compilação das lendas que nossos irmãos operativos tinham a respeito da origem da instituição, as lendas de fundação. Mas tem outras partes que são ainda reproduzidas, em grande parte, nas modernas constituições da Grande Loja Unida da Inglaterra. Examinem também antigos documentos que sejam os rituais de cada rito. Procurem comparar os rituais tão próximos quanto possível dos primeiros com os rituais atuais. E verão uma coisa interessante. Todos os rituais têm enxertos. Todos. Alguns desses enxertos, eles são assim cosméticos, vamos dizer. Tentativa de embelezar o rito, fizeram alguma coisa aqui, outra ali, e não
não prejudicaram o rito, mas podem existir alguns enxertos que perigosamente abalam as fundações da instituição. Atentem para isso. Né? Comparando esses rituais antigos com os atuais e com esses princípios fundamentais que vêm lá da Constituição de Anderson, comparem para ter uma ideia exata do que seja a maçonaria. Fazendo isso, eu fiz um resumo entre as várias possíveis definições existentes. Os irmãos vão encontrar o que eu vou mostrar aqui, já viram em vários documentos, inclusive nas constituições das suas obediências. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo a investigação da verdade e a prática da solidariedade, incentivar o desenvolvimento dos aspectos moral, intelectual e social de seus membros e, por meio deles, a humanidade. Lembrando, a maçonaria não atinge, não visa diretamente o macro, a humanidade. A maçonaria visa o micro, visa o individual, o humano. E os seus membros humanos é que devem agir na sociedade. Estender a todos os homens os elos fraternais que unem os maçons na superfície da Terra, lutando incessantemente contra todas as manifestações de ignorância, fanatismo e superstição. Lembre, né? A ignorância, fanatismo e superstição são os três maus companheiros. Que todos sabem a que me refiro. Que estão entre os maiores males que afligem a humanidade. Então, essa formulação diz bem do que é a maçonaria. É dentro dessa perspectiva que nós vamos desenvolver o resto do pensamento. Religiões e escolas de mistério, instituições filosóficas religiosas, propõem um aperfeiçoamento visando além, um estado de beatitude transcendente no nirvana, no céu, no paraíso, na espiritualidade superior. Maçonaria não se interessa pelo além. O além é assunto das religiões. Maçonaria propõe um aperfeiçoamento voltado para o mundo presente. Aqui, agora. Tem uma outra formulação que diz que a maçonaria, o objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento do costume, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Então, todos os aspectos voltados para o aqui e agora, como são aqueles que eu apresentei há pouco para os irmãos. Voltemos, então, àquela pergunta inicial. Para onde vai a maçonaria? O que fazer a respeito? Nós vimos aquelas possíveis ocorrências futuras, né? Aquelas várias possibilidades, e vimos que depende da nossa ação ou da nossa omissão o caminho que a maçonaria vai tomar. Então a pergunta seguinte é: o que fazer? É possível mudar para melhor? Não é só mudar, é mudar para melhor. A resposta é sim. Pelo estudo dos princípios, cultura, história, tradições e filosofia maçônicas, com ênfase na transposição dos ensinamentos para a vida prática. Mas como isso? Bem, voltando àquela proposição inicial, nós precisamos definir o que a situação atual, definição dos problemas, definição do ideal e como chegar de um ponto ao outro. Nas inúmeras lives, palestras que eu tenho participado, eu tenho ouvido muitas reclamações de lojas. E os problemas que são mencionados são claros e repetidos. Felizmente, meus irmãos, esses problemas que eu vou citar aqui não acontecem todos em todas as lojas, mas todas as lojas vão reconhecê-los. Veja, baixa motivação. As lojas em geral, reclamam de baixa frequência, que é produzida pela baixa motivação. As cerimônias iniciáticas são realizadas sem o devido rigor. Eu sou testemunha disso. Já participei de iniciações que a impressão que se tinha, a impressão nítida,
é que tanto o venerável quanto os outros irmãos que tinham voz e ação na cerimônia tinham aberto o ritual apenas no momento que começou a sessão. Tal a quantidade de gaguejos e de hesitações que aconteciam. Meus irmãos, para que se faça uma coisa com qualidade, ainda mais uma cerimônia ritualística, é indispensável treinar, é indispensável ensaiar. Não se pode fazer de improviso. Chega lá e pega, olha, o irmão não veio, pode fazer o mestre de cerimônia para mim? Obviamente, essa cerimônia feita dessa maneira não vai sair bem feita. Então, é preciso... Primeiro aqui nós estamos vendo a situação, né? Então, as ordens do dia são sem atrativos, porque também não são preparadas, feitas no improviso. Obviamente que feitas assim são sem atrativo. Existe um reflexo de um amadorismo, que é fazer no improviso. Como resultado, as instruções são deficientes. Se as instruções forem lidas apenas automaticamente, aquele jogral, sem aprofundamento, sem parar para refletir o que elas estão dizendo, elas serão, sim, deficientes. E, como consequência, os trabalhos apresentados, na base do copia e cola, e cá entre nós, por vezes, são louvados, né? Ao menos isso aqui acaba caindo dentro de uma coerência, porque já que o ensino não é bem desenvolvido, então a cobrança também não é profunda, é superficial. E as avaliações são sem critério. É manter uma coerência pelo aspecto negativo, né? E isso redunda numa vivência superficial dos princípios éticos maçônicos. E, obviamente, um mestre que foi aprendiz e companheiro passando por esses problemas será um mestre deficiente. E, ao se tornar venerável mestre, vai iniciar aprendizes no mesmo ciclo. E é um ciclo deficitário, deficiente. Como se quebra isso? Qual é o ideal? Eu creio que os irmãos vão todos concordar comigo sobre o ideal. Nós sabemos que as lojas, numa jurisdição, elas têm particularidades, cada uma é diferente das outras, quanto à natureza dos obreiros, às suas capacidades. Né? Mas o alvo que nós temos é que, mesmo as lojas diferentes, trabalhem com idêntico padrão de excelência, adaptado às condições de cada loja. Que os obreiros sejam motivados e contribuam com entusiasmo e assiduidade. Essa contribuição não é apenas pecuniária, mas também na elaboração e participação da sessão. E aí as ordens do dia sejam estimulantes e atraentes para que todos venham. E todos tragam essas contribuições proveitosas. Tanto aqueles que planejam a sessão, quanto aqueles que delas participam. Que todos tenham essa contribuição. E as instruções consigam ir além da simples leitura, sejam estudadas em profundidade e abrangência. Para isso, não basta a simples leitura. Nós vamos desenvolver mais adiante. E os trabalhos, então, serão, nesse caso, apresentados com originalidade e competência. Acabar essa história de copia e cola. Que a internet sirva para aprofundamento, para aprendizado, mas que cada um entenda o valor da expressão individual. E então, se tudo for feito como se deve, o ensino for produzido da maneira adequada, a avaliação também deverá ser ampla, porque, vejam só, eu tenho já, em algumas situações, presenciado a seguinte circunstância. Um irmão, naquela nossa avaliação final, trolhamento ou telhamento, né, foi muito mal, respondeu quase nada. Aí um outro irmão diz, olha, esse irmão não saiu, mas ele é um excelente irmão, uma excelente pessoa. Meus irmãos, pelo fato dele ser uma excelente pessoa,
Ele foi convidado e foi iniciado na maçonaria. Mas para passar do grau de aprendiz para o grau de companheiro, além de continuar sendo uma ótima pessoa, ele precisa demonstrar um mínimo de conhecimentos a respeito do grau de aprendiz, para poder ir para o grau de companheiro. E do grau de companheiro para ir para o grau de mestre. E o mestre também tem que demonstrar suficientes conhecimentos. Em algumas obediências, existe um diploma de mestre. Isso é concedido depois que o mestre termina suas instruções e os trabalhos correspondentes. Em outras, o mestre não faz nada. Né? Prática dos ensinos maçônicos dentro e fora da loja. Pensem bem. Eu já vi também a seguinte frase. Meus irmãos, essa história aí de princípio maçônico, na prática a coisa muda. Ora, meus irmãos, se os princípios maçônicos não puderem ser aplicados na íntegra, num universo tão restrito quanto uma loja maçônica, como nós poderíamos sonhar que algum dia eles possam ser aplicados na sociedade? Então nós precisamos dar o exemplo que a atuação em loja seja exemplar de todas as maneiras. Vão existir conflitos? Sem dúvida. Nós temos as nossas, aquela história do porco-espinho, né? Nós temos as nossas saliências e reentrâncias que vão se chocar com as dos nossos irmãos. Mas a ideia é exatamente isso. Os problemas surgidos serão resolvidos com predominância da fraternidade, por irmãos que têm essa intenção. A prática dos princípios maçônicos dentro e fora da loja. Veremos, então, veneráveis mestres seguros que passaram todos por uma sequência dessas, eficientes e respeitados. Mestres instalados, exercendo sua função de exemplo e assessoria, e não querendo ser eles os dominantes e que tomem as decisões permanentes em loja. Não é? Como resultado, um real e visível aperfeiçoamento pessoal e institucional. Os obreiros se aperfeiçoam e a instituição se aperfeiçoa. E esse aperfeiçoamento transcende para a sociedade, porque o homem transformado na sociedade de hoje é uma coisa extraordinária. É uma grande novidade. Um homem que tem noção, tem princípios antes de interesses. Isso é uma grande novidade. E o maçom precisa ser assim. Né? Bom, é nesse contexto que eu apresento o projeto Janus. Na verdade, eu estou convencido que todas as potências maçônicas do Brasil deveriam fazer um projeto Janus. O que é que eu chamo de projeto Janus? O Janus é um deus latino. Né? Uma face jovem e uma face idosa. Uma face idosa. Do nome dele que vem em janeiro, né? E ele foi colocado no início do ano, o Deus das Portas. Então a ideia é que a face jovem olha para o futuro e a face idosa olha para o passado. E um projeto Janus é qualquer projeto que tenha esse contexto aqui, com a experiência do passado, do presente e planeja-se o futuro. Obviamente, nós não partimos do zero. Ninguém reinventa a roda. Nós vamos partir do que nós temos. Com a experiência do passado, no presente, planeja-se o futuro. Esquece essa história de improviso. Vamos começar a planejar. Isso é importante. Mais do que importante, isso é indispensável. Se é que nós queremos evitar as profecias do Apocalipse para a maçonaria. Então, o projeto Janus é um possível modelo de solução para os problemas que nós vimos. Nós vamos falar do processo de seleção, vamos falar do aprimoramento da execução das cerimônias iniciáticas, vamos falar de revisão das ordens do dia, tempo de estudos, do processo de avaliação e vamos falar da implantação do projeto. Vamos em frente. Projeto de seleção, processo de seleção. Nos países de língua inglesa, é possível se encontrar em estações rodoviárias, em
aeroportos, a distribuição de folhetos de propaganda da maçonaria, com formulários que o interessado pode preencher e enviar para uma loja, que então vai examinar e vai iniciar um processo de sindicância, que é longo e detalhado. Se aprovado, ele será iniciado. Entre nós sabemos que é diferente. Para ser maçom, é preciso ser convidado por um maçom. Né? Então, esse que é o apoiador, ou nós chamamos muitas vezes o padrinho, entre outras qualidades do seu indicado, né? Do seu afilhado, deverá verificar se ele tem a postura filosófica adequada para ser maçom. Por exemplo, ele é capaz, ele é livre de bons costumes, ou seja, ele é capaz de rever posições pessoais. É um aspecto que muita gente não se dá conta, mas se ele for aquele tipo que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, quem quiser que me aceite assim, não serve para ser maçom. Porque qual é o trabalho maçônico? O trabalho maçônico por excelência, que é representado pelo emblema do desbaste da pedra bruta, ou pela outra imagem, que é uma outra imagem diferente, que diz a mesma coisa, a construção do templo interior, que é o aperfeiçoamento pessoal. É identificar em si aspectos que podem ser melhor, aspectos que são negativos para eliminar, e aqueles que são positivos para melhorá-los cada vez mais. Isso é o trabalho maçônico. Se alguém acha que eu sou sempre assim, quem quiser que me aceite assim, esse indivíduo jamais estará disposto a melhorar, a se aprimorar. Então não serve para ser maçom. Ele precisa ter interesse pelo aprimoramento pessoal. Outra pergunta, ele será útil para a loja? Será que ele vai interagir de modo positivo com os outros irmãos que já estão na loja? Esse é um ponto especialíssimo. Outro, ele tem interesse em participar da instituição? Ou é o apoiador que tem interesse que ele participe? É importantíssimo o apoiador comunicar ao candidato seus futuros deveres. Veja, meus irmãos, não se trata de fazer revelações indevidas de segredos, mas dizer a esse candidato que ele vai ter deveres pecuniários, vai ter uma mensalidade a pagar, que ele vai precisar ler, estudar, apresentar trabalhos, explicar esses aspectos para ele, para ver se ele concorda com essas coisas. Claro, seguem-se os trâmites previstos na legislação da potência. Sindicância. Cada obediência pode ter suas disposições legais da maneira de fazer a sindicância. Né? Em alguns locais, se pede folha corrida, certidões negativas, etc. Isso é individual, ou melhor, depende da norma de cada obediência. Agora, uma sugestão. Eu tenho como importantíssimo que tanto o padrinho, o apoiador, quanto os sindicantes só deveriam ser conhecidos pela loja no final do processo, depois do candidato ter sido votado e aprovado. Aí sim o venerável divulga. Claro que o venerável sabe quem indicou, e é ele quem designa a comissão de sindicância, que ele sabe quem é. Mas o apoiador, o padrinho, não deve saber quem são os sindicantes. Por uma razão muito simples. A comissão de sindicância deve julgar o candidato pelos seus próprios méritos, não pelos méritos daquele que o indica. Um outro aspecto. O apoiador pode não saber de aspectos da vida do seu apoiado e que a comissão de sindicância descobre. Um outro aspecto. Eu fui testemunha de um fato. Um candidato a uma loja, a comissão de sindicância chegou à conclusão de que ele não tinha muito interesse e nem tinha tempo para participar da loja. Ia dar um parecer negativo. O apoiador, quando soube disso, foi falar com a comissão e disse: não, meus irmãos, você não está entendendo. Ele tem tempo, sim, ele tem desejo, é que ele é
Então, vocês não entenderam bem, houve um mal-entendido. A comissão de sindicância mudou o seu parecer a pedido do apoiador. Meus irmãos, neste caso, o candidato foi iniciado e depois da iniciação ele compareceu a uma sessão apenas e sumiu. Nem pediu kit plástico, simplesmente abandonou. Então, vejam, essas coisas precisam ser evitadas. Né? É importantíssimo a posição desse que indica, que traz novos membros para a maçonaria. Quanto às cerimônias iniciáticas, nós, em geral, pensamos na cerimônia de iniciação do aprendiz, mas eu falo no plural, cerimônias iniciáticas. Então, se nós estamos tratando de grau simbólico, nós falamos da iniciação do aprendiz, da iniciação do companheiro, da iniciação do mestre, que em ritos diferentes ganham nomes diferentes, exaltação, elevação. Bem, nenhuma dessas cerimônias pode ser deixada para o improviso. Devem ser ensaiadas. Na minha loja, nós costumamos ter uma sessão de ensaio antes da sessão de iniciação. Isso pode ser feito. Ou, se não fazem uma sessão de ensaio, que o venerável convoque todos aqueles que têm voz e ação e atuação na sessão para treinar num lugar que eles possam falar sigilosamente, né? Ensaiar as falas. Veja, os irmãos, o seguinte. Nos países de língua inglesa, depois que alguém é iniciado, um mestre é colocado com ele para treinar com ele o ritual, aprender a decorar, a memorizar o ritual. Cada um que assume uma certa atividade, uma certa função em loja, sabe todas as falas de cor. Ora, entre nós não é assim. Nós não somos obrigados a saber de cor. Então é só ler. Não se justifica a quantidade de gaguejos e hesitações que às vezes se observa. Isso é indicativo que a pessoa não leu antes, só naquele momento. Então, meus irmãos, é preciso ensaiar. E mais, nas cerimônias de iniciação, não se trata apenas de ler bem, se trata de interpretar, porque aquilo que nós estamos fazendo ali é dito um drama ritualístico. É, sim, uma peça teatral. Em algumas lojas dos Estados Unidos, tem um salãozinho do lado, com um palco, onde se representa no palco as iniciações. Então, as iniciações são peças teatrais. E aqueles que participam dela precisam interpretar, dar a ênfase necessária na voz, suavizar nos momentos necessários, interpretar o texto. Isso é necessário. Então, para isso, precisa ensaiar. As falas devem ser pronunciadas com clareza, ênfase e tom adequado à circunstância. Prover efeitos especiais necessários. Meus irmãos, atualmente, nós temos efeitos de sons fantásticos que nós podemos utilizar nas iniciações. Nós temos muitos efeitos que podem ser utilizados. E aqueles outros que nós conhecemos, de obstáculos e coisas desse tipo, todos providenciados com antecipação. E mais, combinar quem será o responsável para trazer esses instrumentos e colocá-los na posição adequada em cada circunstância. E mais, nós somos muito sensíveis à música, meus irmãos. Assim, uma trilha sonora adequada tanto pode sustentar uma reunião insignificante, quanto pode derrubar uma sessão que tinha sido inicialmente bem feita. Então, a trilha sonora precisa ser planejada também. Vamos falar agora das ordens do dia. Já acertamos as cerimônias iniciáticas, vamos falar das ordens do dia. Antes, lembrando um pouquinho do tema que passou. O que foi falado ali serve para as iniciações de aprendiz, para a de companheiro e para a de mestre, com o mesmo rigor de treinamento e cuidado. O mesmo aprimoramento das ordens do dia. Vamos lá. Tempo de estudos. Existem lojas que se orgulham, mas nós praticamos 1/4 de hora de estudo.
Meus irmãos, fala sério. Quanto tempo dura uma sessão maçônica? 2 horas? De 2 horas, os irmãos usam 15 minutos para estudo. Que estudo aprofundado pode ser desenvolvido em 15 minutos? Vamos mudar isso. E 1/4 de hora de estudo, tempo de estudo, se quer dar um nome, que se gaste o tempo necessário. Se o estudo for muito longo, divide em 2 sessões. Mas é preciso aprofundar o estudo. Como? Vamos ver. Para desenvolver as instruções, criar comissões especiais de instrução e de cultura. Uma comissão de instrução, outra de cultura. Ou uma comissão de instrução e cultura. Obviamente, veneráveis mestres e vigilantes são membros natos dessas comissões, que convocarão outros mestres da loja para participar, dentro das características pessoais de cada um que possam contribuir. Essas comissões farão o quê? Vão promover palestras, cursos ou seminários dentro do campo de suas atribuições. Vamos promover uma ampliação da temática de estudo. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam, irmãos. Em geral, quando nós somos iniciados, nós sabemos que somos iniciados na maçonaria, mas nunca ouvimos falar de Grande Loja ou Grande Oriente. Tem certas coisas que os maçons parecem que aprendem por osmose, porque nunca são objeto de uma instrução dirigida. Meus irmãos, quando eu falo instrução, não necessariamente é alguma coisa escrita. Um mestre vai lá na frente e ensina algum aspecto para os aprendizes. Ou faz uma apresentação em PowerPoint, ou usa outros elementos, o que for possível na circunstância. Sobre a ritualística, por exemplo, a loja maçônica e seus objetivos. Não existe uma instrução escrita preparada para isso. Mas um mestre pode preparar o tema e apresentar para os aprendizes. Função e significado dos cargos em loja. Outro. Relação entre loja e potência. Postura maçônica. Não apenas a postura ritualística de como ficar em loja, mas o que a maçonaria espera da postura do maçom. Como deve se portar o maçom. Instruções práticas, como o uso da palavra, entrada após o início da sessão, circulação. Essas coisas precisam ser treinadas. Põe os aprendizes para fora da loja e faz com que eles entrem ritualisticamente, um por um. Companheiros também. E mestres também. Mestres também têm instruções. Mestres também precisam aprender. Isso é importante de levar em conta. Com relação à cultura maçônica, cultura geral, atualidades, noções de filosofia, história e filosofia maçônicas, ritos e potências, legislação maçônica, com destaque para a Constituição e Regulamento Geral da potência a qual a loja é filiada. Obviamente, nós precisamos adaptar o tema ao grau. Alguns temas são voltados para o grau de aprendiz, outros para companheiro, outros para mestre. Né? Temas adaptados aos graus. Precisamos ter essa clareza, essa noção. Eu proponho também temas incomuns, mas para o crescimento pessoal, que podem contribuir. Por exemplo, os irmãos lembram dessa inscrição, né? Gnote Alton, conhece a ti mesmo. E lá do templo de Delfos, na Grécia. Então, são temas para o crescimento pessoal. Palestras, cursos, seminários, etc., dentro de tópicos como elaboração e apresentação de trabalhos. Obviamente, um tema desses é voltado para o grau de aprendiz. Antes de apresentar qualquer trabalho, ensinar aos aprendizes as melhores maneiras de apresentar trabalhos, métodos e instrumentos. Olhem só que interessante. Princípios de administração maçônica, princípios de liderança, relações humanas, motivação, otimismo, neurolinguística, etc. Vários outros temas que possam ser importantes. Útil, por exemplo. Irmãos têm dificuldade de falar em público. Quem sabe um irmão que tenha o domínio dessas técnicas possa trazer e ensinar para os outros em loja. Ah, isso nunca foi feito. Claro, nós estamos propondo uma coisa nova. Nós estamos propondo melhorar a atuação.
Alguns vão olhar e vão dar um risinho e dizer, ele está delirando. Como é que na minha loja eu vou achar alguém que faça isso? Que apresente esses temas? Meus irmãos, não necessariamente precisa ser da nossa loja. Podemos convidar alguém de outra loja que possa fazer isso, ou mais. Vejam a modernidade. Vejam o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos. Eu estou convencido que logo, logo, depois de voltarmos à atividade, as lojas em geral terão mais um item do seu mobiliário, digamos assim, um telão que vai ser baixado ou levantado na hora própria, com o projetor ligado na internet para o computador, ou uma grande TV também ligada na internet. Meus irmãos, a modernidade nos permite que qualquer pequena loja do interior tenha, no horário de estudos da sua sessão, a presença dos melhores palestrantes do Brasil e do mundo. Uma loja de Florianópolis pode ter um irmão lá do Amapá dando uma instrução. Uma loja lá do Ceará pode ter um irmão do Rio Grande do Sul, ou dos Estados Unidos, ou do Peru, de outro país, da nossa América aqui. A modernidade nos permite isso. Então, nós podemos suprir essa deficiência que alguma loja tenha com a participação de outros irmãos. A modernidade nos permite isso. Agora, ao fazer essa ampliação de temática, é preciso ter um cuidado muito grande de ficar restrito àquilo que é eminentemente maçônico. Evitar, por exemplo, temas alinhados, temas subordinados a grupos filosóficos religiosos, que não são temas maçônicos, para preservar a neutralidade maçônica. Alguém vai dizer, não, mas a filosofia maçônica prega o livre exame de todas as questões. Verdade. Vários assuntos podem ser trazidos em loja, mas desde que eles sejam trazidos e apresentados da maneira adequada, a maneira correta, que é examinar o pensamento e cultura de diferentes povos da atualidade ou do passado, como eles são. Apresentá-los como sendo a cultura de povos daquela época, e não apresentá-los como sendo doutrina maçônica. Seria falso. Não fazer a interpretação de símbolos e procedimentos vinculados a outras instituições. A Ordem Rosa Cruz diz isso, a Cabala diz isso, sim, mas isso são outras instituições que não são a maçonaria. A interpretação de símbolos e conceitos deve ficar dentro do arcabouço maçônico, dentro do acervo maçônico. Depois de fazer isso, aí você pode se atrever a fazer essa viagenzinha de pensar o que outras instituições dizem a respeito e pegar isso como complemento. Não, nunca, jamais como ensino maçônico, porque não são. Quanto às instruções ritualísticas, a ideia é melhorar também a apresentação das instruções ritualísticas. Então, se vai fazer a leitura tradicional, como se costuma fazer sempre, né? Ler as instruções ritualísticas daquele jogral característico. Mas, antecipadamente, aquelas comissões mencionadas vão examinar cada uma das instruções dos 3 graus e vão destacar conceitos, afirmações, frases de relevo, e vão, então, entrar em contato com mestres da loja, convidando esses mestres a desenvolver esses temas das instruções. Os mestres da loja vão ser envolvidos no processo de ensino da loja. Novamente, sem improvisos. Serão antecipadamente convidados. Então, uma vez apresentadas as instruções ritualisticamente do método tradicional, depois os mestres convidados apresentam esses destaques e se abre o questionamento pelo plenário. Essa parte faz alguns dos nossos irmãos tremerem nas bases. Questionamento pelo plenário. E se vier uma pergunta que ninguém souber responder? Meus irmãos, se vier uma pergunta que ninguém souber responder, é porque essa é uma deficiência geral. Então, o venerável diz, meus irmãos, vamos então todos pesquisar esse tema. Na próxima sessão, continuamos.
Fácil de resolver, né? E agora chegamos à avaliação do aprendizado. Se o ensino for bem feito, aprofundado, como deve ser, a avaliação também pode ser aprofundada. Processo de avaliação. Logo após cada instrução ter sido apresentada pelo método que nós já propomos, a comissão seleciona títulos para trabalhos escritos das instruções. Para cada instrução, apresentar um trabalhinho de reflexão, de aprofundamento. Não precisa ser grande. Não precisa ser uma pequena monografia. Né? Mas os trabalhos devem ser entregues com antecipação para a comissão própria, para que a comissão tenha tempo de apreciá-lo, de examinar e ver se ele está correto, se ele está bem colocado. E não aceitar simples transcrição de textos de outros autores. Isso é importante. Critérios para aprovação de trabalho. Se houver citação da obra de outros autores, deve vir o nome desses outros autores. E sempre que for citado um trecho de outro autor, tem que dizer por que está citando aquele texto, um comentário pessoal do irmão. Isso é mais valioso do que o texto de 10 outros autores. Né? As referências bibliográficas devem ser apresentadas também, enfatizando-se isso que eu acabei de falar, né? O valor da expressão individual original, o comentário individual dos irmãos. Então, o material apresentado fora de critérios deve ser devolvido ao autor para refazê-los. Meus irmãos, não vai existir constrangimento, porque, vejam, o trabalho foi apresentado antecipadamente à comissão, que examina e entra em contato pessoal direto com o obreiro antes da apresentação. Quando chegar o dia da apresentação, ele já estará com o trabalho corrigido. Esse procedimento deve ser aplicado aos 3 graus simbólicos: a aprendiz, a companheiro e a mestre também. Mestre também tem instruções. E ninguém melhor do que mestre para apresentar trabalho. Porque o mestre já passou pelos 3 graus, pode ter uma visão retrospectiva da maçonaria muito mais adequada e profunda do que os outros 2 graus. Vamos falar da avaliação final, telhamento ou trolhamento, que acontece muitas vezes, aquele famoso branco, né? Dá o branco e as coisas ficam pretas para o irmão, porque ele não lembra de nada. Né? Uma nuvem total na mente que escurece tudo. Isso pode ser evitado. Como? Se a cada apresentação de trabalho, a comissão, selecionar questões do trabalho do irmão e fazer perguntas a ele do seu próprio trabalho. O que significa isso aqui no seu trabalho, meu irmão? O que quis dizer com isso? Como fica essa afirmação perante tal outra afirmação aqui? Na primeira vez que isso for feito, vai ser um mutismo total. Né? Mas se isso for feito sempre, depois da segunda, terceira, quarta vez, quando chegar na hora da avaliação final, eles vão fazer com aquela tranquilidade do costume já adquirido. E também nessa avaliação final, que sejam feitas questões gerais além do texto formal, não apenas aquele texto formal memorizado, mas que os mestres do plenário façam pergunta aos obreiros características do seu grau. Não se trata de fazer pegadinha com os irmãos, mas perguntar coisas, componentes do seu grau, por exemplo. Qual é o significado simbólico da marcha do grau? Como fica o esquadro e compasso postados sobre o livro da lei? O que significa? O simbolismo dos elementos que são vistos em loja, característicos do grau. Então, é possível fazer muitas perguntas e, assim, aprofundar o conhecimento. Vamos falar dos obstáculos, dos óbices, porque nem tudo são flores. E as possíveis fontes de oposição virão dos membros da atual geração. Com a frase, quando eu fui iniciado, não era assim. Claro que não. Nós estamos propondo algo novo.
E a acusação de elitismo. Mas estão querendo elitizar a maçonaria. Meus irmãos, é verdade que nem todos podem ser eruditos escritores. Claro, sabe-se isso. Mas qual é o trabalho do maçom? O trabalho do maçom não é de aperfeiçoamento pessoal? O que faz a maçonaria? O que quer a maçonaria? A maçonaria não seleciona do povo aqueles que já são bons e apresenta seus princípios para que cada um trabalhe em si e se torne melhor? Tornar aquele que é bom melhor ainda, isso não é um tipo de elitização? Claro que sim. Nós queremos que os obreiros se tornem melhores, sem dúvida. Isso é o trabalho maçônico, emblematizado nessa figura aqui. E o trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. Lembrem sempre que surge uma figura dessa, é o obreiro trabalhando em si mesmo. Nunca é o obreiro trabalhando em outro. Por quê? É muito fácil apontar o dedo e dizer o que o outro precisa mudar. Agora, veja em si mesmo. Às vezes pode não ser tão fácil, né? Chegamos à aplicação do projeto. A aplicação desse projeto pode se dar em duas categorias. A primeira é essa que nós vínhamos falando até aqui. Eu chamo de freelancer. Cada loja interessada pode aplicar. Cada loja interessada pode aplicar. A outra é institucional. O processo é produzido pela potência, é conduzido pela potência, pelo Grande Oriente ou pela Grande Loja. Vamos examinar brevemente agora como seria esse processo conduzido pela potência. O processo se torna mais fácil se conduzido pela potência. Veja, uma ação integrada, a administração superior, a loja e os obreiros. Nessa proposição, quem conhece o projeto não é a loja, é a administração superior. Então, na administração superior da potência, se cria uma equipe de coordenação, com possíveis subcomissões de cultura e ritualística. E essas subcomissões é que vão entrar em contato com as lojas. A coordenação reúne-se tantas vezes quanto necessário, até que todos tenham um pensamento igual a respeito do projeto, até obter um igual entendimento. Lembrem, é essa comissão que vai coordenar o início. Obviamente, vai ser preciso verificar a legislação vigente da obediência para ver se ela permite as ações que se vão executar. Vejam só, essa proposição aqui é muito mais fácil se for feita pela potência do que feita por uma loja particular. Pesquisar na jurisdição irmãos capazes de palestrar sobre temas de interesse, fazer um levantamento, um catálogo. Em tal cidade, em tal loja, tem tais e tais irmãos que podem falar sobre tais e tais assuntos. E fazer esse catálogo. As comissões, as grandes comissões, orientam os palestrantes. Por exemplo, se nós temos um irmão que é um especialista em relações humanas, mas ele é especialista em relações humanas no seu ambiente de trabalho. Ele vai adaptar aquelas noções para a maçonaria. As comissões vão conversar com ele a respeito disso, para que seja feita essa adaptação. Essa comissão produz material instrucional com normas e detalhes do projeto para repassar às lojas. Lembram? Nessa outra perspectiva, é a comissão, as grandes comissões da potência que conhecem o projeto e vão passá-lo para as lojas. Então, passa as instruções adequadas para o pessoal das lojas. Se produz reuniões regionais, ou uma única na sede da potência, para apresentar o projeto às administrações das lojas e aos mestres, para apresentar para a atual geração. Vejam, essas reuniões podem ser presenciais na sede da potência ou, como nós estamos fazendo aqui agora, podem ser virtuais. Mas, meus irmãos, é indispensável que nessas reuniões se trate da atual geração, que é de onde vêm os óbices.
Então, se convoque os mestres da loja, a atual administração para participar dessas instruções. Instruir a atual geração, com palestras ou seminários, falando de administração maçônica, princípios de liderança, relações humanas, motivação, otimismo, etc, etc, daqueles temas que serão falados em loja depois, para a atual geração. De volta às suas lojas, cada administração cria a sua comissão local e inicia a aplicação do projeto. Vejam, essas grandes comissões do Grande Oriente ou Grande Loja vão trabalhar para a sua extinção. O que é que eu quero dizer com isso? Elas vão interagir com as comissões da loja, de cada loja, e vão municiar essas comissões de loja, vão repassar conteúdo para essas comissões das lojas, até que elas possam andar com suas próprias pernas. Por isso, as comissões da Grande Loja Grande Oriente trabalham para a sua própria extinção, para se tornarem desnecessárias. Importantíssimo. O que é importantíssimo nesse contexto? Desenvolver mecanismos de avaliação do projeto. Verificar os efeitos dos novos procedimentos. É preciso, sim. Mas vejam, não é só o achismo. O que é que tu acha? Não, não, não. Cria um mecanismo de avaliação. Um questionário bem elaborado. Ao fazer aquela pesquisa na jurisdição, deve haver irmãos que saibam fazer isso. Esse processo de avaliação de um projeto. Né? E desenvolvam esses mecanismos de avaliação para detectar possíveis pontos falhos e assim produzir um aperfeiçoamento contínuo do projeto. A cada ano de aplicação ele pode estar melhor. E a palavra de ordem para cada loja, adaptação. Temos sempre em mente o que foi dito lá no início. Cada loja nós sabemos que é diferente. Tem uma população-alvo diferente, que precisa ser conhecida. Conclusão. Se estavam pensando que eu não ia concluir, estou chegando na conclusão aqui. Esse projeto pode dar certo? Novamente, meus irmãos, eu tenho a resposta exata para essa pergunta. É dita a pergunta de $1 milhão, né? Então vejam cá a resposta. Óbvio, né? Só se pôr em prática para saber. Se não foi feito ainda, como saber se dá resultado? Tem que pôr em prática. Então, concluindo a conclusão. Algum irmão aqui não concordou com alguma parte do projeto, não gostou? Verdade. Então, adapte. Adapte a parte que não gostou. Mas espera aí, não gostou de nada? Nada, nada, não gostou de nada? Então, crie outro. Mas o que não se pode é ficar parado como estávamos até agora. Senão, a extinção nos aguarda. De um modo ou de outro, então, mãos à obra. Vamos pular do camarote para o palco. Vamos parar de esperar que alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos nos apresentar para o trabalho. A maior dificuldade de um projeto desse é achar pessoas que se ofereçam para trabalhar. Meus irmãos, quem quiser aplicar esse projeto, eu não cobro direitos autorais, tá? E como está visto aqui, ele é bastante detalhado em alguns pontos, mas é completamente aberto. Pode ser aplicado por qualquer rito e qualquer obediência. Muda aqui, muda lá, cria um outro, completamente diferente que seja, mas vamos sair da posição do camarote, de observadores. Eu agradeço a atenção de todos. Isso é o que eu tinha para apresentar aos irmãos hoje. Meu irmão Eleutério, muito obrigado.
caminhamos para os momentos derradeiros de nossa palestra, eu retorno a palavra para o nosso irmão Eleutério, agradecendo muitíssimo pela sua participação, sua paciência, né? A gente de vez em quando está perturbando o irmão. Meu irmão. Tá? Carlos Castilho, ia fazer aquela finalização antes? Parabéns e muito obrigado pela excelente palestra que iluminou a todos nós com sua sabedoria, irmão Eleutério. Eu, como você, eu sou jovem dos anos 50. E aí vou ocupar agora, nesse momento, o lado dos Janos do passado, os Janos mais velhos. E eu acho que para que nós possamos elevar a maçonaria aos novos tempos, nós temos também que cuidar dos maçons do passado também. Nesses tempos de pandemia, o corpo docente mais experiente afastou-se de suas lojas, com medo justificável do contágio, mesmo porque as lojas ficaram fechadas, né? E agora nós corremos o risco de evasão em massa dos obreiros mais antigos, porque alguns ainda estão com medo, apesar da vacinação, ainda estão com medo. E eu digo isso pelo seguinte, meu irmão, eu penso que nós precisamos pôr em prática ações como a daquela antiga fábula que todos conhecem, onde um irmão vai visitar um outro que está afastado, e em frente à lareira ele afasta uma brasa que vai se apagando. E sem dizer uma palavra, quando ele se prepara para sair, ele repõe aquele carvão de volta ao fogo, que retoma todo o seu brilho e volta a acender, então, com toda a sua força. Então, eu acho que nós também, antes de darmos esse impulso com esses novos recursos para levar a maçonaria aos novos tempos, nós temos também que trazer de volta os obreiros desmotivados pelo afastamento. É uma coisa que não vai ser muito fácil, porque nós ainda estamos sob o efeito dessa pandemia, né, que, infelizmente, ela põe medo em todos nós. Nós perdemos muitos amigos, muitos irmãos, mas precisamos, peço até a conscientização de todos aqueles irmãos que conhecem alguém que estão afastados e ainda não estão seguros para voltar ao nosso convívio, que levem uma palavra para trazê-los de volta. Queridos irmãos, muito obrigado por todos estarem conosco, adorei a participação de todos, maravilhosas participações, como a do irmão Fuad, do irmão Carlos Magno, irmão Sebastião. Não vou citar todos, porque a minha tela é pequena, eu não consigo ver a todos. Nós ainda estamos com quase 30 participantes. Então, eu desejo a todos um excelente restante de semana, muitas felicidades, muita saúde, que é o nosso bem maior, muita paz e uma vida longa e próspera para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, irmão. Irmão João Dias, era só para o momento. Parabéns pela sua ilustre moderação da nossa palestra, como também o nosso irmão César Santos. Eu fiquei caladinho. E por isso mesmo foi excelente ajuda. Irmão Eleutério, por favor, as suas considerações finais, meu irmão. Pois não. Venerável mestre, eu agradeço a todos pela persistência de ficar até agora, né? Pela paciência com que me ouviram, pelo convite do venerável mestre, e estou sempre à disposição dos irmãos no que for possível. Espero que possamos nos encontrar em outras ocasiões e que possamos todos contribuir para a permanência e o crescimento da nossa instituição, que é o que nos une. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, né? Tá, meu irmão? Domingo você ficou caladinho durante a palestra lá, né, meu irmão? Sim. Você foi um espectador. Parabéns, hein? Parabéns. Meus irmãos, então, uma boa noite. Nós da Jovens vamos tomar o mingau da noite agora. Sim. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu irmão Hélio, meu irmão Boa Betinho, noite a todos. Boa noite, meu irmão. querido. Boa noite, Tchau, Sebastião. tchau, Sebastião. Boa noite. Hélio. Carlos, querido, boa noite. Obrigado. Boa noite, João. Tudo bom. Boa noite. Boa noite, meu venerável mestre João Dias.
Ô, Sebastião, boa noite. Obrigado aí pela presença. Valnei, boa noite, Valnei. Boa noite. Mas a gente vai continuar a mesma coisa. Aqui só os velhos que participam. Essa turma nova chega mestre, não fica 2 anos na loja, hein? Nossos incertos passos, vinde,